Graça e paz, povo de Deus. Amém? Pode assentar. Uma alegria estar com vocês. Minha saudação ao pastor Miguel, que está de férias, merecidas férias, repousando, descansando. Isso é muito bom. Para quem trabalha bastante como ele, ter umas férias é muito bom. Deus, saudamos a nossa liderança aqui, aqueles que foram convocados, né? Foi convocado para uma reunião de alinhamento. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que faz parte desta igreja, que é uma igreja viva, missionária, uma igreja discipuladora, uma igreja que está aqui para cumprir todo o propósito de Deus. Aleluia. Deus os abençoe sempre. Quero convidá-los para abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo. Se você não estiver muito cansado, fique em pé para fazermos essa leitura. E depois você já pode tomar o seu assento. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Podeis vos assentar, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Fazer um teste de memória aqui. Mês passado foi o mês de junho. E anterior a junho foi o mês de maio. Mês de maio. Mês de maio nós celebramos dois acontecimentos muito fortes na vida da igreja cristã e do metodismo. Qual é? Vamos ver a sua memória. O coração aquecido, amém, 24 de maio. E a outra celebração? Pentecostes. Duas celebrações e muito especial na vida do povo de Deus. Em especial na vida do povo chamado metodista. Pentecostes é o que nós acabamos de ler. Pentecostes é uma festa que já acontecia no Antigo Testamento. O povo judeu eles celebravam a festa do Pentecostes uma vez por ano. E nessa festa eles tinham uma cerimônia bem interessante. Eles, durante a festa,
eles iam até o poço de Siloé, o poço que, segundo a tradição, foi aberto pelo pai da fé, pelo pai Abraão, e aquele poço, ele pegava uma bacia, né, de água, e eles saíam do poço de Siloé até o templo em procissão, tipo uma procissão, louvando, adorando, celebrando, e chegando no templo, eles derramavam sobre o altar aquela água. Então essa é uma celebração que você vai também perceber ali no Evangelho de João, capítulo 7. Lembra ali quando Jesus, na festa dos tabernáculos, e logo depois desta celebração, Jesus, ele declara para todos que ali estavam, que o Espírito Santo haveria de ser derramado. Então vale a pena você dar uma visitadinha ali no capítulo 7, no versículo 37 em especial. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então note bem que Jesus, ele está dizendo naquele momento da festa que o povo judeu celebrava, que aquela celebração que eles faziam era algo profético que estaria de fato acontecendo ainda. E ele diz: quem beber dessa água que vocês estão pegando no poço de Siloé, vai voltar a ter sede, não é? E em outro momento ele diz: mas aquele que beber dessa água, ele disse isso também para a samaritana, em João capítulo 4, nunca mais vai ter sede, você não vai precisar buscar mais. Mas aqui em João 7, Jesus está dizendo, estou falando que o Espírito Santo, que eu vou enviar, porque ele diz em João 17, que ele enviaria, ele indo para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo para estar para sempre convosco. E essa promessa do derramamento do Espírito já existia no Antigo Testamento. Profetas, salmos, não é? Já declarou que haveria um tempo que Deus derramaria sobre toda a terra o outro Consolador, o Espírito Santo, não é? Joel, por exemplo, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não é? Os velhos sonharão, os jovens profetizarão, enfim, o derramamento do Espírito Santo ainda era uma promessa no Antigo Testamento, não é? E é importante a gente lembrar que Jesus, aqui nós vemos em Atos capítulo 10, versículo 38, não é? Aqui numa fala do apóstolo Pedro, ele diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então note estas palavras do apóstolo Pedro: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando toda sorte de enfermidades, conforme nós lemos nos evangelhos, não é? Então é importante você lembrar que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, não é? É importante nós lembrarmos que quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo, e ouviu-se uma voz, naquele momento do que João estava simbolicamente batizando Jesus, porque
Ele não precisava de arrependimento, mas ele foi para exemplo, né, para a igreja. E naquele momento ele ouve a voz do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Então perceba que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se manifestava na vida das pessoas que Deus levantava para realizar alguma missão, não é? Mas não ficava, o Espírito Santo não ficava na vida da pessoa. Cumpriu a missão, o Espírito Santo saía da pessoa, o Espírito Santo como pessoa da Trindade, né? A pessoa é de Deus, o povo era judeu, tinha celebrações, tinha o culto no templo, tinha o sacrifício, tinha todos aqueles cerimoniais que era para adorar e para glorificar a Deus da forma que eles faziam na época antes de Jesus, não é? E o Espírito Santo então vinha sobre as pessoas e usava as pessoas para realizar missão. Então, mas Jesus depois ele diz para os discípulos que eu vou para o Pai, né, e eu enviarei. Chegando lá eu vou enviar o Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, você percebe isso quando lê Atos capítulo 1, que Jesus diz, fica reunido aí, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja, os apóstolos, os discípulos, ficaram reunidos então em Jerusalém, buscando e aguardando o quê? O cumprimento da promessa. Não somente promessa de Jesus, mas promessa que já vinha em todo o Antigo Testamento, a promessa do derramamento do Espírito Santo para estar para sempre com a igreja. E aí acontece o que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, que é o Pentecoste. Então hoje, quando os cristãos celebram, trazem à memória o Pentecostes, é esse acontecimento extraordinário e sobrenatural que Deus inaugurou na vida da igreja, que inicia agora, completada a obra pelo Pentecoste, a igreja inicia sua missão na terra. Porque o Espírito Santo não vai ser derramado até que Jesus seja glorificado, conforme Pedro já falou aqui, no capítulo 9. Jesus fora glorificado, celebrou a última ceia com seus discípulos, cumpriu a sua missão, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, apareceu para um monte de gente, não é? Entregou para a igreja, para os discípulos, a grande comissão, não é? E ele então volta para junto do Pai glorificado, subiu aos céus cheio de glória e de majestade, venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu o diabo, venceu tudo, não é? E ele sobe aos céus, chega junto do Pai. Agora então ele está cumprindo a promessa que já existia pelo Pai no Antigo Testamento e por ele também, não é? E agora junta-se na vida da igreja a Trindade bendita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assumindo o controle da igreja, assumindo o controle do povo de Deus na terra. Por que isso é importante? Porque a partir de agora, Jesus, ele continua com a igreja, porque ele é o cabeça. A igreja é o corpo. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Jesus é o cabeça, ele reina sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Redentor, como nós adoramos, louvamos na letra de vários cânticos, não é? Que reafirma a grandeza, a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida, na vida da igreja, como Senhor, Redentor, Salvador, como aquele que é tudo e faz tudo em nós e também através de nós. Mas eu quero deixar aqui alguns destaques nesta manhã para nós, não somente trazer à nossa memória como o cumprimento da promessa do Pai, do Filho para a igreja, não somente para dizer que Atos 2 deixa muito claro para nós que a igreja, ela inicia a sua caminhada na terra, a sua missão na terra, sob o poder do Espírito Santo.
não é? E é o poder do Espírito Santo que vai determinar a caminhada missionária da igreja na terra, porque é o Espírito Santo que vai operar, é o Espírito Santo que vai agir, é o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai dar poder, é o Espírito Santo que vai dar dons, é o Espírito Santo que dá ministério, é o Espírito Santo que impulsiona, que capacita, que amplia a visão, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que opera as maravilhas, é o Espírito Santo que opera o poder da palavra, é o Espírito Santo que agora, em nome do Pai e do Filho, realiza e leva a igreja a realizar as mesmas obras que Jesus realizou. A igreja existe para continuar o ministério de Jesus na terra. Isso está claro para nós? Amém? Está claro para você, para o seu coração? Não é? E quando falo igreja, estamos falando de nós. Estou falando de você, meu irmão, minha irmã. Não é de uma meia dúzia na vida de uma comunidade de fé, não é na vida de alguns, não é? Na vida da igreja local. Não, igrejas são todos aqueles que realmente já aceitaram Jesus, foram batizados e estão selados com o Espírito Santo, estão se enchendo do Espírito Santo e estão servindo a Deus, né, a cada dia. Então é um privilégio, uma responsabilidade muito grande para mim e para você ser igreja de Jesus aqui agora. Por quê? Nós temos que tentar de todas as formas imitá-lo. Nós precisamos imitá-lo de alguma forma, no máximo possível na nossa vida, em termos de caráter, em termos de integridade, em termos de missão, em termos de pregação, em termos de autoridade, não é? Em todas as dimensões, a igreja reproduz o ministério de Jesus, não é? Realiza a obra de Jesus. Pedro diz aqui, que lemos o versículo, né? Que ele destruía as obras de Satanás, que ele operava, ele fazia sinais e maravilhas, e o próprio Jesus disse para a sua igreja: olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. Eu vou para junto do Pai, eu estou lá, eu vou continuar com vocês, agora através do Espírito Santo, mas as obras que acontecerão através de vocês e em vocês vai ser muito maior do que as que eu fiz em 3 anos, porque a igreja continuaria até a sua segunda vinda, né? E nós estamos aqui então como igreja. E aí quando eu leio Atos capítulo 2 sobre o Pentecostes, eu fico maravilhado com o que o Espírito Santo é capaz de realizar na vida de homens e mulheres, na vida de uma igreja, na vida de um povo. Eu fico impactado e continuo até hoje. E uma das orações que eu faço, viu, meus irmãos e irmãs, para minha própria vida é: Senhor, faz um novo Pentecostes na minha vida. E eu estou sempre precisando do poder do Pentecoste, que é o poder do Espírito Santo. Estou sempre precisando. E ai de mim se não for o Espírito Santo e o seu poder. Ai de mim. Ai da igreja se não for o poder do Espírito Santo e o poder do Pentecoste. Agora, nós temos que trazer agora uma reflexão para nós. Será que as minhas obras, será que o meu ministério, o seu, o nosso, o da igreja, tem sido impactante na vida das pessoas, na vida da cidade hoje? Como foi o ministério de Jesus? Como foi o ministério dos apóstolos? E mais perto de nós, como foi o ministério do povo metodista no século XVIII? Será que hoje o nosso ministério, o ministério da nossa igreja, no Brasil, na Quinta Região, aqui em Poços, é um ministério que está causando impacto na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida das famílias, na vida de autoridades? Será que o nosso viver cristão
tem causado algum impacto, tem gerado muito fruto. Por isso que eu gosto de pensar para a minha própria vida, e eu fico constrangido diante do Senhor e da palavra quando começo a comparar o que o Pentecoste gerou aqui com o que eu vivo. A gente se esforça para ser o melhor possível, mas a gente precisa querer mais. A gente precisa crer mais. A gente precisa experimentar mais do Pentecoste. Porque o que lemos aqui, gente, é o resultado da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Por que que eu gosto, mesmo ficando constrangido pelo que ainda não sou e faço? Por que que eu gosto de refletir em Atos 2? Porque me leva para a origem, para a essência. Porque você sabe que a gente aceita Jesus, está cheio de fervor, cheio de amor, cheio de ânimo, cheio de graça, oramos como nunca, lemos a palavra de Gênesis, Apocalipse, pregamos até para os cachorros se deixar, porque nós estamos no primeiro amor, nós estamos cheios da presença de Deus, tivemos uma experiência poderosa com o Senhor. Eu creio que aconteceu isso com a maioria de nós, se não com todos nós, mas com o tempo parece que a gente vai esfriando. Parece que a gente vai acomodando as coisas. Parece que a gente vai se fechando, parece que a gente vai entrando na zona de conforto. E aí nós já não oramos tanto quanto. Nós já não estudamos e lemos mais a palavra. Nós já não pregamos mais como pregávamos. É preciso de ficar insistindo. É por isso que em muitas igrejas nossas, vamos falar de nós metodistas, numa igreja local, temos muitas dessas igrejas, infelizmente, por enquanto. É por isso que eu oro muito por um Pentecoste na nossa vida e na vida do nosso povo. Porque na boa parte das nossas igrejas, 20% dos membros trabalham, 80% mais ou menos assistem culto no final de semana. Não trabalham, não agem, não frutificam, não pregam, não oram para que pessoas sejam curadas, não evangelizam, não discipulam, não fazem a obra, não estão cheios de compaixão, de amor pelos perdidos, não ora por missões, não ora por missionários, não pensa como a palavra de Deus. Graças a Deus que ainda tem aí 20%, 30%, algumas mais avivadas que buscam mais o poder do Espírito Santo, a porcentagem é bem maior, mas temos uma boa parte da membresia que eles iniciaram no primeiro amor, cheios de fervor, e hoje estão assim. Precisam de um Pentecoste, precisam de uma nova visitação do Espírito Santo. Porque olha, para não demorarmos muito, o que gerou nos discípulos aqui em Atos 2 a manifestação do Espírito Santo? O que gerou e que precisa gerar hoje na minha vida, na sua vida, na vida de nossas igrejas locais? O que gerou? Em primeiro, é a continuidade da manifestação da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus já tinha dito, como eu mencionei em Atos 1? Fique aí reunido até que do alto sejais revestidos do poder. Então as palavras de Jesus disse para a igreja reunida, fique aí, busque,
Fique aí adorando, fique aí me buscando, porque olha, eu vou manifestar a minha presença na vida de vocês com a descida do Espírito Santo. E essa presença foi extraordinária e foi sobrenatural. E quando você ouve e leu aqui Atos 2, de 1 a 4, o que você vai perceber? Olha aqui algumas expressões. Presença de Deus encheu a casa, encheu o lugar onde eles estavam reunidos. Segundo, pousou uma chama sobre cada um deles. Terceiro, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Perceba, olha, a manifestação da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, não fica satisfeito em saber que Deus está nesse lugar. Porque Deus está nesse lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei. Ele está nesse lugar. Isso já é algo maravilhoso. Já é algo tremendo para nós. Mas não é só isso que você tem. Não é só isso que Deus tem para a sua vida, para o seu coração, para a minha vida. Olha, diz aqui que havia sobre cada cabeça fogo. A presença do Espírito Santo, quando vem, cada vida que ali estava tinha fogo sobre a sua cabeça. Tem fogo sobre a sua cabeça. Tem fogo sobre a sua cabeça. E não é só uma afirmação, não é uma força de expressão, não. Quer dizer que Deus age em cada um individualmente. Nessa manhã, pessoas podem ser impactadas pelo Espírito Santo e sair daqui totalmente diferente. Mas nem todos, porque nem todos talvez queiram, creem, esperam ou se abrem para a manifestação dessa presença gloriosa. Aqui diz que o lugar tinha a presença de Deus, diz que significa que Deus está em todo lugar. Até o diabo acredita nisso, né? Por isso que a gente tem que sempre querer muito mais, mas algo especial, Deus age sobre cada vida, individualmente. Por isso que havia fogo sobre cada cabeça. Não é na minha cabeça em detrimento da sua, não. Na sua tinha fogo, na minha tinha fogo, dentro da experiência aqui de Atos 2. Mas o que me fascina aqui, que é o foco de Deus na vida da igreja, é quando todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí, meu irmão, minha irmã, não é uma presença geral, não é um fogo do lado de fora da tua cabeça, significando que Deus está agindo na sua vida, mas é a presença do Todo-Poderoso no seu coração, na sua mente, no seu espírito, na sua vida interior, porque é aí que Deus habita. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, já diz Paulo em Coríntios, e por isso ele afirma que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora é enviado para habitar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Para quê? Para capacitar a igreja a prosseguir na obra a qual Deus confiara a Jesus Cristo. Porque Jesus continua fazendo a sua obra, só que agora através da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, cumprindo todo o propósito de Deus. Todos ficaram cheios. É aqui, meu irmão, minha irmã. Aqui é o lugar da obra. Nosso coração, nossa mente, nosso interior, nosso espírito, não é? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, né, que Deus disse para o Adão e Eva, né? Não me desobedeça, porque se vocês me desobedecer, vai pecar. E se vocês pecarem, vocês vão morrer. Eles desobedeceram. Pecaram. Eles morreram espiritualmente, mas fisicamente a alma, sopro de vida, continuou. Agora com o pecado instalado
no seu DNA, no seu interior. O que Deus veio resgatar em Cristo agora, completado pelo Pentecoste? É o nascer de novo, o nascer pelo Espírito. Por isso a palavra fala que quem não nascer do Espírito não verá o reino. Não entrará no céu se não nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. É preciso nascer de novo, nascer no Espírito. Então, o que acontece quando o Espírito enche? Significa que aquela igreja ali de Atos, os pecados dela foram perdoados por Jesus Cristo, o sangue de Jesus, a obra que Jesus acabara de realizar no Calvário, purificou seus corações, tirou toda a condenação que havia nelas, não havia no coração delas peso nenhum de condenação, porque o que condena o ser humano é o pecado. Jesus tira o pecado da igreja e agora ele enche esse coração purificado pelo sangue do Cordeiro com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Já imaginou o poder desta igreja? Meu Deus! Que poder essa igreja experimentou aqui em Atos capítulo 2, quando ela é cheia do Espírito Santo. Ou seja, aquele Espírito que Deus colocou no ser humano antes da queda, que tinha conexão direta com a presença de Deus, tinha comunhão, tinha intimidade. Essa realidade da presença do Senhor perdeu com o pecado, agora é resgatado com a Trindade novamente, com a obra da cruz, com a obra do Calvário que nós celebramos hoje aqui através da ceia, e também com a descida do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo. Aí então Deus prepara a igreja para ser igreja. Prepara a igreja para cumprir o propósito do Pai. Prepara e capacita a igreja para ela avançar rumo à obra que Jesus iniciara no seu ministério terreno. Que coisa extraordinária, que experiência fantástica. Por isso, meu irmão, minha irmã, e é impressionante o que a gente vê aqui em Atos 2, porque o Espírito Santo, à medida que assume o coração das pessoas, ele se torna soberano na vida da igreja. Sabe por que as igrejas morrem? Sabe por que as igrejas enfraquecem? Sabe por que as igrejas param de fazer a obra? Sabe por que as igrejas diminuem? Sabe por que as igrejas desaparecem? Sabe por que as igrejas ficam às vezes mortas e paradas? Porque elas perderam a soberania do Espírito Santo na vida delas. Porque os membros desta igreja, não dessa aqui, os membros da igreja que perde a soberania do Espírito Santo sobre ela, ela se torna religiosa. Ela se torna uma instituição. Ela se torna uma denominação morta. Não tem forças para cumprir o propósito de Deus. Aí fica arrumando um montinho de coisa para fazer, dentro e fora do templo, mas não está fazendo o que foi chamado para fazer. Por quê? Perdeu a soberania do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que manda na igreja. Não é o Espírito Santo que comanda a igreja. Quando isso acontece, gente, pode escrever, pode analisar. Analise o que Deus está fazendo hoje no mundo. Olha onde as obras do Senhor estão sendo realizadas. Olha, analise. Procure acompanhar o mover de Deus na vida da igreja, na cidade, no país, nas nações. Você vai ver, em muitos lugares, a igreja que perdeu a soberania do Espírito Santo está desaparecendo, está morrendo, enfraqueceu, se tornou uma igreja política, ideológica, outras partidárias, está se corrompendo, está se secularizando, está se mundanizando. As pessoas fazem o que querem, não o que o Espírito Santo quer, não o que Deus quer. Essa igreja ela vai desaparecendo, gente. E se ficar de pé, vai ficar como um túmulo do cemitério, morto.
Pode estar bonito por fora, pode ter boa liturgia, mas se não tem a vida de Deus, está morto para Deus. E para Deus essa igreja, ela precisa de um Pentecoste. Ela precisa de um avivamento espiritual muito forte. Mas então a primeira grande manifestação que o Espírito traz para que a igreja experimente é a presença. É a presença da Trindade, é a presença do Espírito, é a presença do Pai, é a presença de Jesus, vivo, se relacionando em comunhão íntima com Ele, em intimidade com Ele, não é? Para conseguir prevalecer no dia mau e para, ao mesmo tempo que enfrenta grandes desafios na sociedade, faz a obra, apesar de tudo. Lembrando que aqui essa igreja de Atos é uma igreja que está sendo perseguida. É uma igreja que está sendo, muitas vezes, morta. Uma igreja que está sendo, muitas vezes, aprisionada. A circunstância, né, o momento da igreja aqui de Atos capítulo 2 é um dos momentos terríveis para o povo de Deus. Mas como eles conseguem ser igreja em meio a tudo isso? Hoje vivemos circunstâncias difíceis. E como é que a gente consegue ser igreja? Debaixo do poder do Espírito. Debaixo do poder do Pentecoste. Em segundo lugar, é a comunicação do Evangelho para todos. Atos 2, de 5 a 12, que nós lemos, diz lá que havia judeus de todas as nações debaixo do céu. Naquela festa do Pentecoste vinha gente de todas as nações debaixo do céu. E olha o que acontece aqui de maneira sobrenatural. Maneira sobrenatural. Lá havia gente de todas as nações. Cada nação tem a sua língua. Quantas línguas você entende? Quantas nações, quantas línguas você fala? Você fala inglês? Eu não. Você fala espanhol? Eu falo mais ou menos. Você fala português? Eu falo mais ou menos. Mas você fala hebraico? Você fala grego? Você fala alemão? Você fala dialetos indígenas? Nós falamos? Não. Mas se acontecesse, se tivéssemos aqui pessoas de todas essas nações, todas essas línguas, e acontecesse um Pentecoste, e vocês são os apóstolos e discípulos de Jesus, o que aconteceu lá? Quando o Espírito Santo enche essa igreja, vocês começarão a falar das grandezas de Deus na língua das pessoas que estão presentes. Se tivesse aqui um grupo de alemães, ninguém fala alemão aqui. Mas se vier o Pentecoste e encher você com o Espírito Santo, você pode levantar e começar a falar das grandezas de Deus em alemão, para que os alemães entendam. É isso que acontece aqui em Atos. É sobrenatural isso. É sobrenatural. Depois eles não continuaram falando aquelas línguas estrangeiras. Não continuaram. Mas o Espírito Santo veio com tanto poder, e o propósito de Deus é anunciar as suas grandezas, a glória, anunciar Jesus Cristo para essas nações que ele habilitou, capacitou, deu para os discípulos e apóstolos falarem na língua de cada um. E cada um ouviu na sua própria língua as grandezas do Evangelho, as grandezas de Deus, as grandezas de Jesus. E qual é a maior grandeza de Deus naquele momento histórico? É a obra da redenção, é a salvação em Jesus Cristo, é a obra do Cordeiro, é a obra do Calvário,
que é a maior obra, a grande obra de Deus naquele momento, para a redenção de toda a humanidade, e era isso que eles ouviram naquele momento, na sua própria língua. Até hoje, nós conhecemos várias experiências de missionários que são enviados para outros povos, tribos, línguas totalmente assim diferentes, que às vezes o missionário não sabe uma palavra. E a gente conhece e já ouviu testemunho pessoal e através de livros, de testemunhos de missionários que Deus capacitou e habilitou ele a falar, a entender e até a escrever a Bíblia naquela língua. Porque o propósito de Deus é comunicar o Evangelho para todos. Esse é o propósito de Deus, comunicar o Evangelho para todas as nações. O que ele diz na grande comissão para a igreja? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo ser humano. Fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, vão, façam discípulos, pregam o Evangelho a todos, a todas as nações. Essa é a abrangência do Pentecoste. O poder do Pentecoste na vida da igreja é para que a igreja seja habilitada a pregar o Evangelho a todas as nações. Aí vocês, quem sabe, pode pensar, mas isso é para a igreja central? Isso é para outras denominações? Não pensem assim. Porque se vocês estão debaixo do Pentecoste, a abrangência desta igreja local é até os confins da terra. Essa tem que ser a visão. Esse tem que ser o propósito. Mesmo que seja só para começar para orar. Mesmo que seja iniciando só orando para as nações, olhando para as nações, mas almejando, sonhando, porque Deus pode levantar aqui homens e mulheres para ir para as nações pregar o Evangelho, anunciar as grandezas de Deus para outros povos, outras nações. Por isso, fiquem abertos ao que o Pentecoste trouxe para vocês. Não se fechem, não se limitem. Somos ainda uma comunidade pequena. Vai crescer e vai mesmo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas precisa crescer dentro da visão do Pentecoste. Se encha do Espírito Santo e coloque no coração. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho para todo mundo. Começa aqui onde eu estou. Então vou começar a pregar aqui, pregar bastante as grandezas de Deus, o Evangelho, para quem eu puder, quem estiver na minha frente. Olha, eu digo, eu vou pregar o Evangelho, todas as oportunidades que Deus me dá, porque isso é viver debaixo do Pentecoste. Mas aberto, não, vou pregar em outra cidade, vou pregar em outro país, vou pregar em outra nação. Isso é para todas as igrejas. Então, olha, a abrangência aqui ela é determinada. Todas as nações. A terceira consequência do Pentecoste é que eu persigo muito isso até hoje na minha própria vida. É que o Espírito Santo gerou na vida da igreja, na vida dos discípulos, um ministério da palavra muito poderosa. Fui chamado para pregar o Evangelho. Mas muitos dizem, não sei, não posso, não consigo. Quero dizer para você que o Espírito Santo, esse ministério é para cada membro da igreja. Não é apenas para o pastor, não é apenas para o evangelista, não é apenas para alguns que sabem falar bem, não é para quem tem estudo, só para quem tem estudo. É para quem às vezes não sabe nem ler,
Irmãos, tem missionários na Amazônia, numa das tribos na Amazônia, na África, que esses missionários foram para lá em obediência ao Espírito Santo e eles não sabiam nem ler. Eles sabiam ler, aliás, eles conseguiam ler só a Bíblia, mais nada. E são plantadores de igreja. São homens que Deus usa para plantar novas igrejas. O Lidório fala de uma tribo que ele foi visitar e foi para dar um curso de plantação de igreja. Chegou lá e ele conheceu esse irmãozinho que só sabia ler a Bíblia, mais nada. Havia plantado 19 igrejas em várias tribos indígenas ao seu redor. Porque o ministério poderoso da palavra foi dado para a igreja. No Pentecoste, é o Espírito Santo que usa as pessoas para pregar o Evangelho. E aqui você olha, meu irmão, Pedro assume aqui a palavra. Olha, um sermão de Pedro, uma palavra, uma ministração de Pedro, gerou o que aqui? Quase 3.000 conversões. Quase 3.000 conversões. Olha o poder da palavra. Olha o poder da mensagem que o Espírito Santo colocou em nossas vidas, em nossos corações. Por isso Paulo sempre pedia à igreja, ore por mim, para que me seja dada ousadia e intrepidez no anúncio, na pregação da palavra. E o Wesley, o que ele diz sobre nós metodistas? Todo metodista tem que estar pronto para pregar. Todo. Ah, mas eu sou... Não. Se você é cristão em primeiro lugar, debaixo da unção do Espírito Santo, e é membro da igreja metodista, você está apto para pregar. Pregue o Evangelho. E alguém disse, pregue o Evangelho, com palavras ou sem palavras. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não imagina o que Deus vai fazer através da sua vida. As palavras fluirão, porque é o Espírito Santo que as trará. Mas se você não tiver palavra, a sua presença vai ser transformadora também onde você chegar. E experiências neotestamentárias e também atual, contemporânea, até roupa de determinados missionários, como dos apóstolos, curavam e levavam vidas a serem ressuscitadas e salvas para a glória de Deus. Tal a unção. E tudo, obviamente, conduzida e apontada para Jesus de Nazaré. Também, em quarto lugar, versículo 41, aqui de Atos, capítulo 2. Olha que extraordinário, igreja. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas, ou seja, uma das consequências do Pentecoste na vida dessa igreja de Atos 2 é que ela se tornou muito frutífera. Ela frutificou muito e com abundância. A palavra diz, e Jesus diz que a árvore boa dá fruto. E João 15 diz que a árvore boa e que nós somos chamados para produzir muitos frutos. Então, a igreja que Jesus estava aqui formando, iniciando, em Cristo e junto com a pessoa de Jesus fisicamente ali, ela já era frutífera. Ela já era, porque muitos se converteram, muitos eram curados, muitos seguiam a Jesus. Mas agora, quando Jesus vai embora e ele capacita toda a igreja com a presença dele pelo Espírito Santo, ou seja, a presença de Jesus na vida dos discípulos cheios do Espírito Santo, ela é multiplicada.
só que aqui apenas um sermão gerou, em termos de vida, quase 3.000 conversões. Apenas um sermão. Meu Deus. Um sermão, quase 3.000. Olha o poder da palavra. Olha o poder do Espírito. Olha o poder do Evangelho aqui. Mas aquela igreja, ela era frutífera não só em vidas salvas. Ela era frutífera no temor. Uma igreja cheia de temor. A igreja teme a Deus. As pessoas temiam a Deus, honravam a Deus, adoravam a Deus de verdade. Fugiam da religiosidade e corriam para a presença de Deus para viver uma vida de adoração, de louvor, uma vida de serviço, de consagração, de dedicação, de integridade. Isso é crescimento. Eles cresciam na manifestação do poder. O versículo 43, a parte B diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E a gente sabe que não era só através dos apóstolos, era através da manifestação da presença do Espírito Santo, onde a igreja, porque os apóstolos eram 12, eles iam, plantavam a igreja, deixavam ali discípulos, liderança, o DNA da igreja, e o DNA da igreja é revelado aqui em Atos 2, aqui está a origem, o começo, a fonte de inspiração, para mim, para você, é Atos capítulo 2, é o Pentecoste, é as consequências do Pentecoste, é o meu DNA, é o seu DNA, e se Jesus curava, libertava, pessoas eram transformadas, sinais e prodígios acompanhavam, essas realidades também é para acontecer hoje. E tem acontecido em muitos lugares, principalmente na igreja que crê, busca e se submete ao Pentecoste, porque Deus é que faz essas coisas, confirmando a palavra e usando o poder do Espírito para que vidas sejam impactadas e transformadas pela manifestação de Deus na igreja, através da igreja, na sua vida e através da sua vida. Nada impede, meu irmão, minha irmã, que um vizinho seu que não é crente esteja enfermo, terrivelmente enfermo. O pastor está de férias, a liderança está trabalhando. Bom, o pastor não está aqui, o líder não está aqui, mas eu estou aqui. E se esse meu vizinho está precisando, eu devo ir lá se ele estiver assim, me convidar, mas se ele me convidar, ou eu me convidando, eu vou lá, eu vou pregar as grandezas de Deus para ele, e vou orar com essa pessoa para que ela seja curada, e essa pessoa pode ser curada, pode ser liberta. Sabe o que é isso, meu irmão? É isso que acontecia através de Jesus, é isso que acontecia através dos apóstolos, de outros discípulos, dos 70 discípulos, dos 120 que eram enviados de 2 em 2, de casa em casa. Se houver enfermo ali, cure. Não é me chame para curá-lo. Se tiver enfermo, cure. Você tem a unção, você tem a autoridade espiritual, porque você é templo do Espírito Santo, você não é um simples membro denominacional, você não é um homem, uma mulher institucional, porque quando a gente se torna denominacional, institucional, a gente morre, a gente se acomoda, mas quando a gente procura ser e caminhar no sobrenatural do Espírito Santo, Ele vai nos usando, e essa realidade extrapola qualquer parede, extrapola qualquer templo, porque a igreja, ela é você, sou eu, em todos os lugares onde estivermos, seja aqui nessa cidade, em outra cidade, em outra nação, nós somos a igreja de Jesus Cristo, cheios do Espírito, do Pentecoste, para pregar e anunciar a grandeza de Deus, destruir a obra de Satanás. Se o teu vizinho tem uma obra de Satanás, vai lá e destrua. O Espírito Santo age, gente.
Ele é soberano, deixa Ele agir. Não limite, não retenha. Deixa Ele usar com liberdade. Na nossa denominação, graças a Deus, tem acabado cada dia mais os limites que a denominação impunha ao Espírito Santo. Impunham. Alguns aqui sabem, mas muitos não sabem, que a nossa igreja aqui, em Poços de Caldas, antes da minha geração e do Marcos Acerbe que está ali, nós éramos bem jovenzinhos. Antes de nos tornarmos jovens, essa igreja passou por um avivamento. Deus visitou a juventude. E na época o pastor disse para essa juventude: essas experiências aí não faz parte do metodismo. Isso aí é coisa de pentecostal. Por quê? Foram batizados no Espírito Santo, receberam dons espirituais, foram cheios do Espírito Santo e começaram a servir a Deus com ousadia, com intrepidez. E quando o Espírito Santo vem, gente, ninguém detém, a obra é santa. As coisas acontecem, a alegria, o júbilo, a paz, a pregação, a discipulado, a missão, a tudo. A tudo. E aquela geração foi embora. Ficaram alguns, apenas alguns, e muitos com a mente espiritual bloqueadas. E na minha geração, nós fomos visitados pelo Espírito Santo de novo. Se não fosse isso, talvez eu seria mais um jovem desviado da igreja, mesmo tendo nascido na igreja. Porque é assim que eu e vários da nossa igreja estávamos, com um pé na igreja e o outro no mundo. Não todos, mas vários, de um grupo de 10, 15 jovens que éramos. Alguns já se envolvendo em droga, outros em prostituição. Mas íamos na igreja. Até que, não sei se o Marcos estava, mas numa sexta-feira à noite, na casa da irmã Sueli, que, vendo a nossa situação, começou a nos discipular. E numa sexta-feira à noite nós tivemos uma visitação do Pentecostes. Recebemos uma vida nova. Recebemos dons espirituais. Nossa vida foi transformada. Eu tinha na época 18 para 19 anos. Minha vida foi totalmente mudada. Os rumos da minha história e de tantos outros jovens. E começou-se um reboliço santo no meio da nossa juventude. E em pouco tempo, a juventude cresceu bastante, né, Marcos? Grande número. Na época, o pastor disse: olha, vocês estão muito barulhentos. Vocês não vão ficar aqui no templo, que o templo é sagrado. Acho que o templo não é para pentecostal, em outras palavras, ou para gente cheio do Pentecoste. Nós fomos lá para o porão. Fomos lá para o porão da igreja. E Deus usou uma irmã profeticamente. E ela diz: olha, eu tenho visitado a igreja metodista em muitos lugares. Mas quando quando cresce demais, ou quando começa a ter muitos problemas, ou oposição, ou perseguição, sai. Vão para outra igreja que já aceita os dons, aceita o poder do Espírito Santo com maior liberdade e tal. E aí nós ouvimos isso. E nós dissemos:
eu pelo menos disse, e estou honrando até hoje, eu nunca vou sair da minha igreja. Nunca. Nunca vou sair da minha igreja. E vou orar por avivamento, por um novo Pentecoste sobre o nosso povo. Isso eu guardo no meu coração. Não sou denominacionalista. Denominação não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, às vezes pode me adoecer se eu deixar. Por isso, ou eu tenho uma vida com Deus, na presença de Deus, ou eu vou morrendo dentro da igreja. Então, o que me salva na igreja e fora é o Pentecoste, é o poder do Espírito, é a unção de Deus. E se eu não tiver isso, eu morro. Aliás, eu já não morri na vida dessa igreja, principalmente no alto escalão da igreja, por causa do Pentecoste, por causa da presença e por causa do Espírito Santo. Senão já era para me ter ido há muito tempo. Porque a instituição, a denominação, é algo terrível, é pesado, é ruim. Mas eu tenho aprendido nesses 41 anos de ministério. Olha, ninguém me segura com o Pentecoste, dentro da igreja e fora da igreja. E aí por isso que eu disse, hoje, raramente você ouve um pastor nosso limitar a ação do Espírito Santo no seu culto ou em algum lugar, porque Deus vem mudando a história da igreja. Deus vem agindo no nosso meio. Deus vem transformando. E olha quanta gente boa nós perdemos como igreja. Na nossa região, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a ZAF foi avivado no nosso meio. Saiu por causa de limitação do Espírito no nosso meio. E poderíamos mencionar vários outros homens e mulheres de Deus que ou plantaram uma nova igreja por serem forçados a isso, porque foram mandados embora, né? Ou porque foram limitados em relação ao ministério do Espírito Santo. Mas graças a Deus, isso hoje não está acontecendo mais. Hoje nós temos liberdade para prosseguir. Por isso, meu irmão, minha irmã, frutificação, né? Vida salva, simpatia diante do povo. E aí eu termino essa palavra nessa manhã, trazendo para você, apenas citando, que uma igreja debaixo do Pentecoste é uma igreja que carrega algumas marcas, além dessas que eu já foi mencionada, né? O capítulo 2, 42, 47 fala lá da oração perseverante, comunhão genuína, doutrina boa, o cuidado mútuo, adoração contagiante, a coragem, a multiplicação. São marcas de uma igreja debaixo do poder do Pentecoste. Porque foi isso que o Pentecoste gerou. O DNA da igreja está aqui no Pentecoste. O que o Pentecoste gerou? Que igreja o Pentecoste gerou? Quais eram as marcas, as ações? Meu irmão, está aqui para nós imitarmos. Está aqui para nós crermos. Está aqui para nós experimentarmos em nossas vidas como discípulos e discípulas e como igreja local. Portanto, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, seja qual for a circunstância, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você deve viver debaixo do Pentecoste, debaixo do poder do Espírito Santo. Quer dizer que não há fundamento mais poderoso, mais eficaz, mais frutífero, mais missionário,
mais discipulador do que viver debaixo do poder do Espírito Santo, conforme narrado aqui em Pentecostes, Atos 2. Não há. Então não esqueça, quando você se sentir limitado, quando você se sentir fraco, quando você se sentir com medo, quando você perceber que não está frutificando o mínimo necessário na vida do corpo, leia Atos 2 em oração. E se abra, e clame, e faz como os discípulos de Atos 1. Clame, busque, até que o Espírito Santo venha com poder sobre a sua vida. Se manifeste com glória sobre você e te erga de novo, te encha, te incentiva, te incendeie, não é? E que o fogo venha não só sobre a sua cabeça, mas no teu coração, e que você pregue, discipule, ame, evangelize, cure, seja um instrumento poderoso de Deus nessa geração. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando com você em nome de Jesus de algo sobrenatural. A instituição por si mesma não vai gerar isso em ninguém, mas o Espírito Santo pode, quer e deve fazer isso na minha e na sua vida a cada dia. Mas eu preciso crer, preciso buscar e preciso viver nessa expectativa. Eu vivo nessa expectativa. Pessoalmente, como denominação, como quinta região, meu irmão, eu vivo na expectativa de receber, não é, a qualquer momento uma notícia. Bispo, olha, Deus nos visitou aqui nessa manhã, na escola dominical. Bispo, Deus nos visitou nessa vigília, Deus nos visitou nesse culto de domingo à noite, algo sobrenatural aconteceu, o fogo veio sobre nós, incendiou a nossa igreja, nosso povo, famílias foram curadas, casais restaurados, a igreja está viva, a igreja está evangelizando, está discipulando, a igreja está buscando dons espirituais, a igreja tem mais o fruto do Espírito, está mais cheia de amor, mais cheia de cuidado, a igreja está com uma fé maior, a igreja quer investir em missão, a igreja quer avançar na cidade, em outras cidades, a igreja está viva, a igreja vai alugar um lugar maior, vai construir um templo maior. Eu já tenho recebido dessas notícias, e isso aquece mais o meu coração, o nosso coração, porque Deus está agindo, o Pentecoste tem sido derramado, e vai continuar, meu irmão, minha irmã. Pode ser hoje na sua própria vida, na nossa vida, para que hoje e amanhã a gente seja discípulos e igreja melhor do que ontem, para a glória de Deus, e assim vidas serão impactadas. Amém, meu irmão, minha irmã? Fique em pé.